Olá, estamos aqui para a apresentação aí de mais um componente aí do novo ensino médio, né? Sempre aí dando uma força aí para os alunos, para os professores aí. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, pode colocar aí na tela. E aí nós vamos ter a apresentação aí do componente, que é do aprofundamento à cultura do solo, do campo à cidade. Unidade curricular número 1, o indivíduo e o ambiente. Componente curricular 3, das rochas ao solo, entenda essa transformação, tá certo? Então sempre, né, vocês vão já se habituando, né, qual aprofundamento que você está, né, qual unidade curricular, qual componente, é de suma importância vocês terem esse entendimento para dar sequência ao trabalho de vocês aí na escola, né, e também, né, acompanhando aqui no Centro de Mídias. E logicamente sempre a gente vai dando essa lembrança, né, então pode colocar aí na tela. Então está aí o aprofundamento, né? Ele faz parte aí das ciências da natureza e suas tecnologias e também aí das ciências humanas e sociais aplicada, né? O aprofundamento, de novo, aí lembrando a cultura do solo, do campo à cidade, tá certo? Então são nomes aí que vocês vão, né, cada vez mais, né, se lembrando aí, se adaptando, se habituando, e é muito importante sempre a gente estar retratando isso, né? Mas vão ter aí vários vídeos, aí vão ter as aulas, e aí vocês vão estar, né, tinindo aí no final de cada componente aí, né? E esse aí faz parte do seu primeiro semestre aí, da segunda série do ensino médio, tá certo? Vamos lá repetir aí a unidade curricular? Então tá lá, unidade curricular número 1, o indivíduo e o ambiente, da etapa aí da segunda série do novo ensino médio. O componente 1 do solo à célula, o componente 2 aí, transformações de matéria e energia, o componente 3 das rochas ao solo, entenda essa transformação, o componente 4, transformações do solo, o componente 5, aspectos socioculturais da alimentação. Desses 5 componentes, hoje nós vamos ver aí o componente 3, das rochas ao solo, entenda essa transformação. Certo, pessoal? Então vocês viram aí que tem, né, bastante componentes aí para aprender, 5 componentes, cada componente aí tem essa relação aí do processo, né, das atividades integradas. Então, né, fazendo aí aos poucos e relembrando, vai ser importante retratar aí para vocês, tá certo? Vamos lá já entrar no componente curricular aí, que vocês vão ver hoje? Então tá aí, ó. Componente curricular número 3, das rochas ao solo, entenda essa transformação. E esse componente aí, ele vai ser dado aí em 2 aulas semanais e vai ter uma duração aí de 30 horas. E aí nós temos aí, né, o que se propõe o componente curricular aí, né, desse processo aí das rochas ao solo, entenda essa transformação. Então nós temos aí os processos de formação do solo, a dinâmica interna da terra, tectônica de placas, o ciclo das rochas, a dinâmica externa da terra, intemperismo e erosão, movimentos de massa e riscos associados. O componente pretende estudar, compreender e investigar as dinâmicas dos processos de formação e evolução do planeta Terra, trabalhando aí com a noção de tempo geológico, entendendo que a Terra é um sistema com dinâmicas internas e externas, responsáveis pela formação do relevo. Eu sempre falo que esse componente ele é muito interessante, né, principalmente para quem gosta dessa área de geografia, né, que se fala muito aí na questão da pedologia, né? E aí nós temos, né, esse processo da formação do solo. O interessante é que nesse componente você vai ter aí desde o processo inicial, né, que são lá os fatores internos, né, os movimentos das placas tectônicas influenciando aí, né, o processo externo, né, que é a formação dos relevos, né, as cadeias montanhosas, né, as planícies. Então é interessante esse componente porque ele vai desde aquele processo inicial até o processo final, que nada mais é do que o processo erosivo, né, através aí dos intemperismos, né, e das erosões que acontecem aqui na nossa superfície, né. E lógico, né, que dentro desse
componente, né? Nós vamos ter aí vídeos, nós vamos ter imagens, né? Nós vamos estar falando aí sobre, né, a questão do tempo geológico, que é importante aí retratar para vocês, né, com mais, né, afinidade aí. Por isso que é legal, né, quando você fala aí dos componentes, das divisões aí, porque elas vão retratando de maneira mais contundente, tá certo, pessoal? Vamos dar uma sequência aí? Vamos ver aí quais professores podem ministrar este componente. Como a gente viu essa questão aí do aspecto bem de geografia física, né, que a gente adota aí, nós estamos vendo que é o professor de geografia, né, que vai acabar passando para vocês este componente, né? Então tá lá, para compreender os processos de formação dos solos, os estudantes serão apresentados aos principais tipos de minerais e rochas, ciclo das rochas, além dos processos de intemperismo responsável pela transformação e evolução dos solos. Olha aí que interessante, né, como eu havia falado antes para vocês, né, desde o processo inicial até, né, a formação dos solos, né, e as denominações dos solos, né, como é importante, muita gente gosta, né, de saber, né, por que o solo tem uma textura, né, mais grossa ou mais fina, né, se ele vem aí de um processo sedimentar, né, se vem aí de um processo mais vulcânico, né, de uma introdução aí, por exemplo, do basalto. Tudo isso aí vai ser retratado para vocês aí nesse componente, tá certo? Vamos ver aí fatores de integração e eixos estruturantes? Então tá aí, ó, fatores de integração metodológica, utilização de metodologias ativas e concepções nos processos de avaliação da aprendizagem. Junto aí nós temos os eixos estruturantes desse componente, que tem aí a investigação científica e processos criativos. E, logicamente, a gente sempre vai estar falando do protagonismo juvenil dos alunos e também do projeto de vida. Então, essa relação do protagonismo dos alunos com esse seu projeto de vida dentro desse componente. E principalmente, né, quando vocês vão perceber isso, né, com o encaminhar das atividades que vão ser propostas para vocês aí como sugestões, né, que nós vamos estar passando aqui para vocês, né, no decorrer aí das aulas, tá certo? Vamos dar sequência aí, ó, pontos de atenção. Então lá, conhecimento prévio dos estudantes é um principal ponto de atenção que a gente acaba retratando aí nas aulas no decorrer aí, né, dessas atividades integradas. E aí, para iniciar as discussões sobre as diferenças entre o tempo geológico e o tempo histórico, em um primeiro momento, sugerimos que levante os conhecimentos prévios dos estudantes. Posteriormente, sugerimos a exibição do curta-metragem A Roda, curta-metragem sobre os tempos geológico e social, escrito aí dirigido por Chris Stenner, David Ubel e Utland Age. O curta foi indicado ao Oscar de 2003. Particularmente eu assisti este curta, ele é muito interessante porque ele vai retratando, né, o processo aí, né, que vai se passando o tempo, né, mas uma visualização de uma rocha. Então é bem interessante esse curta aí por causa disso, nessa, né, diferença aí dessa visualização que você está se referindo aí, né, uma visualização da rocha. Então é legal, né, a gente passar isso, né, como sugestão aí para os alunos, né, no decorrer aí das aulas. Vamos seguir aí com pontos de atenção, né, metodologias de trabalho que podem ser utilizadas aí durante essas atividades. E aí nós temos aí a elaboração de uma produção textual, nós temos aí a apresentação das diferentes fontes de coleta de dados, organização dos estudantes em grupos para que escolham um tema gerado pelas informações geradas através de pesquisa, roda de diálogo, sala de leitura invertida, rotação de estações, registro de forma compartilhada, como é o caso aí de podcast, entre outros, pesquisa em sites, revistas e livros didáticos. Então, é importante sempre retratar que são trabalhos aí, né, metodologias de trabalho, né, que são sugeridos aí para os professores trabalharem com seus alunos, né, que é importante, e a diversificação
desse processo aí, dessa metodologia a ser trabalhado na sala de aula. Então, quando a gente fala aí de uma elaboração de produção de texto, uma roda de diálogo, uma rotação aí de estação, até mesmo uma sala de aula invertida, são metodologias aí que a gente está, que o professor já está habituado a fazer, então serve aí como sugestão aí, para integrar aí nessas atividades que vocês vão fazer no decorrer aí deste componente, tá certo? Bom, vamos falando aí de atividade, a gente vai ver o percursor dessas atividades integradas. Então tá aí, ó, o percursor integrador de atividades integradas, as sugestões de atividades integradas alternam momentos em que os conhecimentos e procedimentos historicamente construídos em ambas as ciências humanas e da natureza apoiam ampliação de habilidades de observação, experimentação, análise dos diversos aspectos relacionados à produção rural, urbana e ao consumo de alimentos, compreendendo também algumas formas de utilizar a energia geotérmica e biomassa, as dinâmicas responsáveis pela formação do relevo, fenômenos químicos do solo e a importância da alimentação em diferentes contextos sociais e culturais. Se vocês observaram, dentro aí dessa unidade curricular 1, nesses 5 componentes que a gente tinha lá citado no início da aula para vocês, vocês perceberam que dá para se trabalhar aí com diversas disciplinas, até porque faz parte desse aprofundamento as ciências da natureza e as ciências humanas. Então, quando a gente está falando aqui da questão de produção, tanto aí da parte rural como da parte urbana, nessa questão das fontes de energia, tudo isso aí ele é retratado aí diretamente no processo de ensino de vários componentes disciplinares. Então você tem, por exemplo, energia em física. Quando você fala de alimentação, você pode tratar aí em biologia, você pode até falar da questão da cultura da alimentação em sociologia, como vocês vão ter. Então vejam como é interessante esses aprofundamentos que vocês vão ter no decorrer do seu primeiro semestre aí, dessa relação tanto das áreas como também das disciplinas. Então, eu gosto muito de retratar isso porque há uma interdisciplinaridade no trabalho feito aí pelo mapa, pelos aprofundamentos, pelos itinerários escolhidos aí pelos alunos, dentro aí das suas unidades e dentro também dos seus componentes. Por isso que tem as integrações, tem o Saiba Mais que vocês vão ver aí e vão se adaptar e habituar no decorrer das aulas, tá certo? Bom, vamos dar aí início ao conhecimento prévio do que vai ser aí as atividades, e mais para frente aí vocês vão conhecer aí cada uma delas, tá certo? Começando aí pela atividade integrada 1, tá aí a atividade integrada 1, e aí tem lá o tempo geológico é medido em bilhões de anos, sendo muito abstrato comparado aí com a nossa referência de tempo histórico, décadas e séculos, podendo causar uma má compreensão da história da evolução do planeta Terra. Entender os desafios econômicos e ambientais atuais, como o esgotamento dos recursos naturais, as alterações climáticas, passa pela compreensão da perspectiva escalar do tempo geológico. E aí nós temos aí uma introdução na semana 1, com 2 aulas, desenvolvimento nas semanas 2 e 3, que vai ser aí em 4 aulas, sistematização, que é o fechamento, na semana 4 também aí em 2 aulas. O que faz aí cada atividade ser trabalhada em 8 aulas e em 4 semanas. Olha que interessante isso. E veja, você vai começar na atividade 1 a ter um conhecimento do tempo geológico. Então a gente vai usar aquela famosa tabela do tempo geológico, mostrando lá os eos, as eras, os períodos. Então é muito legal, a gente vai estar passando isso aqui para vocês no decorrer das aulas, das atividades, como sugestão de trabalho. Os professores também vão estar aí trabalhando com vocês para ter uma compreensão desse processo de escala aí do tempo geológico, até fazendo uma relação com história, tendo o tempo geológico em geografia, o tempo histórico da sociedade
em história. Então é importante a gente estar retratando isso, né, como um trabalho aí do professor e os alunos aí dentro aí da sala de aula, tá certo? Isso nós estamos falando aí da atividade integrada 1. Vamos lá para a atividade integrada 2? Então tá lá, atividade integrada 2, apesar aí dos avanços do conhecimento da humanidade, o entendimento de todos os processos dinâmicos que acontecem no nosso planeta, principalmente o que existe no interior da Terra, ainda hoje é um grande mistério. Entender o planeta como um corpo dinâmico indica como todos os processos da natureza estão interligados. E aí nós temos aí uma introdução na semana 5 de 2 aulas, né? Nós temos aí um desenvolvimento na semana 6 e 7 em 4 aulas e uma sistematização, que é o fechamento, na semana 8, que aí tem 2 aulas. Então veja que é uma sequência nas atividades, né? Então nós tivemos na atividade 1, da semana 1 à semana 4, e a semana 2, ela começa na semana 5 e fecha na semana 8, porque é uma continuidade do trabalho que o professor vai fazer com o aluno, né? Começando aí na atividade 1, passando para a atividade 2. O interessante dessa atividade 2 é que ele fala dos processos dinâmicos do planeta, né? E quando a gente fala desse, no caso, falando sobre a questão do solo, a gente está retratando, né, o processo dos agentes internos, né, o vulcanismo, o tectonismo, né, os abalos sísmicos que acontecem aqui no nosso planeta, que acaba, né, influenciando aí no processo, né, de dinâmica aí também da transformação da superfície do nosso planeta, né? Então, tem uma relação muito profunda dessa questão aí do que se faz das dinâmicas internas do planeta com o que nós temos aí do solo, tá? Então, sempre importante estar retratando isso aí para vocês, tá certo? E falando aí dessa questão, né, do mistério, porque, logicamente, a gente tem um certo conhecimento do que acontece aí nas dinâmicas internas do planeta, mas que tem muito ainda para ser feito, para ser conhecido. Apesar da nossa alta tecnologia que nós temos, né, uma tecnologia extremamente moderna, já utilizando até satélites, né, para visualizar, né, o interior do planeta, ainda tem muito a ser, né, conhecido, há muito a ser pesquisado aí, né, nesse decorrer aí, né, do século, aí, que cada vez mais a tecnologia vai avançando e vai mostrando para nós aí, para ter um conhecimento maior, né, e principalmente tentando, né, antecipar, né, o tectonismo ou o vulcanismo, que logicamente a gente sabe que no momento é muito complicado. Vamos lá para a atividade integrada 3. Então estamos indo aí para a atividade integrada 3, né. Nas atividades anteriores, os estudantes tiveram a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos sobre como o nosso planeta é dinâmico, principalmente se considerarmos o tempo geológico, para dar continuidade aos estudos sobre o processo de formação dos solos. Será importante o entendimento dos elementos que o formam. Então, nós temos aí uma introdução na semana 9, em 2 aulas, o desenvolvimento nas semanas 10 e 11, 4 aulas, e a sistematização e o fechamento na semana 12, com 2 aulas. Então, de novo, são 8 aulas, né, dentro aí de 4 semanas. Nós estamos aí na atividade integrada 3, que vai fechar aí na semana 12. E aí, logicamente, você vê, a gente já viu lá as dinâmicas internas, a influência que se tem aí na superfície do planeta, a gente já viu a questão aí do tempo geológico. Então todo esse processo aí, né, ele tem, né, suma importância, né, para esse conhecimento, né, que o aluno vai adquirir, né, para chegar lá no final do componente, ter aquela noção, ter aquela, né, aquele entendimento, né, daquela formação daquele solo, né, porque aquele solo é mais produtivo, porque aquele solo é menos produtivo. Por isso que tem muito a ver aí com a alimentação, com a produção rural, por isso que tem tudo a ver com aqueles componentes que a gente citou aí no início da aula para vocês. Então é importante, né, essa formação, né, de conhecimento, né, que vem desde da formação aí dos agentes internos até o processo aí dos agentes externos aqui do planeta, tá certo? Vamos lá seguir aí com as atividades integradas.
né, indo para a atividade integrada 4. Está lá, ó, para sensibilizar os estudantes sobre a relação entre os tipos de rocha e os processos de intemperismo, e os tipos de... Sugerimos aí que os estudantes sejam questionados sobre um dos solos predominantes no interior do estado de São Paulo. E aí nós temos aí uma introdução na semana 13, de 2 aulas, no desenvolvimento aí nas semanas 14 e 15 aí de 4 aulas, e aí o fechamento aí, a sistematização na semana 16 com 2 aulas. Então aí, ó, temos lá mais 4 semanas para serem trabalhadas aí com os alunos, né, nessa atividade integrada 4. Aí nós vamos ter aí mais 8 aulas, né, e aí vocês fazem um trabalho que é muito interessante, é um trabalho até que pode ser feito um trabalho de pesquisa de campo, porque principalmente nós estamos falando aí do estado de São Paulo. Que tipos de solos nós temos aqui no estado de São Paulo? Né? Então é isso que é legal. Então, como é que ele foi formado? Né? Qual que é a sua utilização? Né? O São Paulo, ele, economicamente, ele tem uma agricultura favorável por causa do solo, ou porque ele usa equipamentos tecnológicos e faz com que a nossa agricultura seja aí uma agricultura moderna e produtiva. Tudo isso aí tem a ver com aquele processo que a gente vem desde a atividade 1, né, começando lá, novamente falando, né, do tempo geológico, da formação aí, né, interna, né, desse processo tectônico, né, que o Brasil, né, tem, já não tem hoje, né, por ser aí uma região mais antiga, né, é até importante retratar isso para o aluno, né, a formação do solo, né, por todo esse processo que o nosso país passou, e aí referenciando aí o estado de São Paulo, tudo isso aí é uma questão de estudo. E aí vem os tipos de solos. Né? O interessante é relacionar, né, os tipos de solos que nós temos no Brasil, né, quais os mais utilizados aí na agricultura, né, e o que nós mais temos em porcentagem, né, dos tipos de solo, e logicamente fazendo aí uma comparação com o estado de São Paulo. E sempre falando nessa questão aí, né, do meio ambiente, né, do desenvolvimento sustentável, até que ponto, né, afeta, né, a agricultura, a pecuária, afeta o solo e, consequentemente, vai também afetar o nosso meio ambiente. Né? Então, sempre retratando, né, e sempre lembrando, né, na primeira série do ensino médio, né, vocês aí, alunos, tiveram aí vários vídeos, né, falando sobre os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que foi tratado aí nas aulas de geografia. São 17 objetivos aí, né, 167 metas para serem cumpridas até 2030, né? Então é legal fazer uma comparação, né? Tendo aí seu aspecto econômico, seu aspecto social, né, aquele aspecto ambiental, né, a inter-relação deles é muito importante, né, porque a gente está pensando no futuro, né, o que um tempo atrás não se pensava, né, e hoje a gente tem que pensar muito nessa questão aí do futuro, né, porque na realidade, né, o futuro, né, vai ficar para essas gerações aí que estão aí, né, assistindo às aulas hoje, as gerações que estão para vir aí, né, então eles vão ter que, né, usufruir do que nós vamos deixar e de preferência que deixamos aí, né, um planeta em melhores condições do que nós pegamos, principalmente, né, porque essa questão aí de se pensar no meio ambiente, ele não é tão antigo assim, tá certo? E aí nós vamos ter a finalização, né, das atividades integradas aí, né, com a atividade integrada número 5, está aí na tela para vocês. Os estudantes terão a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos sobre as interações existentes na superfície da Terra. Para essa atividade é importante que os estudantes entendam que existe um sistema terrestre que é estendido como um conjunto de elementos que interagem entre si e promovem transformações ao longo do tempo. E aí nós temos aí uma introdução, né, na semana 17 com 2 aulas, um desenvolvimento aí que são as semanas 18 e 19 aí, com 4 aulas, e aí nós temos aí uma sistematização e um fechamento nas semanas aí 20, né, na semana 20, né, com 2 aulas, e aí coloquei aí para vocês, né, que vai ter aí uma autoavaliação
para os estudantes. Né? E eu sempre gosto de colocar essa questão aí, que está no mapa, tá? Não foi eu que coloquei, está no mapa, mas que eu sempre fiz em sala de aula, nessa questão de uma autoavaliação, que é importante para os alunos, né? Porque isso aí faz parte do projeto de vida, faz parte do protagonismo juvenil do aluno, né? Como é que eu estou, como é que eu, no final, como é que eu fiz, né? Como é que eu passei por esse componente aí, fazendo essas 5 atividades, né? É importante retratar isso, né? Então, dentro do projeto de vida, dentro do protagonismo juvenil do aluno, né? Ele fez essa relação, né, do seu trabalho com esse projeto dele, né? Porque ele já está, a gente tem que entender que vocês já estão na 2ª série do ensino médio, né? Então é importante retratar isso. Vocês estão indo já, né, para no meio do ensino médio, indo para a 3ª série, já com um objetivo praticamente, né, colocado na cabeça. E se não está, já está já preparando. Então a importância de vocês trabalharem isso, né, de uma escolha suas, né? Porque quando a gente fala desse componente, né, o legal é essa questão aí, né, a escolha do aluno, tá certo? Bom, vamos finalizando aí, mostrando aí, né, a questão aí de olho na integração. Então, para a atividade sugerida, os estudantes deverão considerar as discussões realizadas no componente transformações do solo, na atividade 1. Né? E aí também temos aí de olho na integração, como forma de integrar os conhecimentos desenvolvidos até o momento, né, dessa unidade curricular 1, né, pelos estudantes, sugerimos aí a elaboração de um texto argumentativo discutindo a seguinte questão: como as mudanças nos sistemas terrestres podem provocar alterações nos ecossistemas, na biodiversidade, nos ciclos biogeoquímicos, no sistema climático e na segurança alimentar? Para a atividade, sugerimos que converse com os demais colegas sobre como a atividade poderá ser realizada pelos estudantes, né? E no caso, quando fala aí dos colegas, né, a gente está aí relacionando, né, os professores, né, trabalhando, porque é interessante, né, quando você está falando aí como as mudanças nos sistemas terrestres, né, a mudança climática, né, a biodiversidade, né, alterando aí o seu ecossistema, é um assunto muito abrangente, né, acaba, né, diluindo em várias disciplinas aí, você acaba vendo em diversas disciplinas, nas áreas de conhecimentos aí, elas são difundidas aí para os alunos, porque a gente está falando de um processo que acaba, de certa maneira, afetando o planeta e também diretamente ao ser humano. E a gente está lembrando aí que é um processo antrópico, ou seja, é um processo aí feito aí pelo próprio ser humano, né? Então, é importante a gente estar relacionando esse processo, né, porque na realidade é um processo que o próprio ser humano ele está causando. Então, nada melhor do que ter essa discussão dentro de uma sala de aula, dentro desse componente e de outros componentes que vocês vão ter. Ele falou aqui do De Olho na Integração sobre o componente transformações do solo, que está na atividade 1, né, a importância dessa relação que vocês vão ter. Então, vocês vão estar discutindo o processo do componente 3, mas vão estar relacionando com outros componentes e até outros aprofundamentos, né, relacionados aí com o aprofundamento que você escolheu. Então, é sempre importante estar retratando nesse ponto de vista, né? E quando se fala que o professor vai discutir, né, com outro professor, né, as atividades que podem ser realizadas sobre esse assunto, é uma coisa interessante porque ela acaba, né, se relacionando com outras disciplinas aí, tá certo, pessoal? Então é interessante isso. Eu até coloquei uma imagem aí muito legal que faz parte aí da dinâmica interna do planeta que vocês estão observando aí. Então vocês imaginem todo esse dinamismo que nós temos aí do nosso planeta, né, passando isso para a nossa superfície terrestre, tá certo? E é legal, porque quando você tem esse componente aí falando do solo, falando de todo esse processo, né, a gente tem que também relacionar aí, né, com os agentes internos que vocês vão perceber, né, e vão avaliar aí da atividade 1 até a atividade 5. Certo, pessoal? Bom,
era isso que eu tinha para passar para vocês aí, né? Tem aí na tela aí, conte para a gente o que achou da aula, né? Que acabou aí de assistir, né? Vocês podem estar aí vendo aí o QR Code, né? Ou acessando o link, e aí vocês falam aí, dê a opinião de vocês da aula, né? Porque foi muito legal estar aqui com vocês, nós vamos estar em outras aulas aí apresentando tanto esse componente como os demais aí, tá certo, pessoal? Um forte abraço a todos, até a próxima.